texto do livro Renovando Atitudes, que foi escrito, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. O nome dele é esse mesmo, Francisco do Espírito Santo Neto. Pode parecer estranho, mas não é. Tá? Chama-se Renovando Atitude, o capítulo é o capítulo 7. E está escrito assim no título: Eu não merecia. E aí vem o texto. Então hoje, como é um texto muito bonito, e ele é muito simples. Claro que não dá para a gente ler inteiro, porque ele é um pouquinho longo, mas dá para a gente pegar alguns pedacinhos, que foi o que a gente fez, e falar dos tópicos, das coisas mais importantes que ele escreve neste trecho. E este trecho, esse texto, é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já vai ver. Então ele começa o texto com uma pergunta, que é uma pergunta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, deixa eu colar aqui, gente, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá? No item, a justiça divina, ou a justiça das aflições. Então ele começa assim, é uma pergunta que está lá, ele começa o texto desse jeito: por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Gente, eu acho que, se não uma vez por semana, pelo menos uma vez no mês a gente pensa isso. Por que aconteceu? Por que isso? Por que comigo? Por que eu mereço isso? Eu não merecia? No mínimo uma vez por mês a gente passa por essa frasezinha aí. E aí no próprio Evangelho ele começa a responder, curtinho, eu vou ler só um trechinho para depois a gente entrar no texto. A psicografia é do Francisco, o espírito chama Hamed. Hamed é um espírito da fraternidade de Ramatiz, tá? Então ele que faz o texto, o Francisco só psicografou. Qual é a resposta que tem então ali no Evangelho? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. O que ele quer dizer? A justiça divina. Nada acontece por acaso, nada é por acaso, nada. E a gente sabe disso porque lá no livro dos Espíritos, lá nas leis morais, uma das últimas leis está escrito assim, o título da lei: Justiça, Amor e Caridade. É a mesma lei. Enquanto as outras leis que estão lá, da evolução, da liberdade, algumas outras, têm um título único. Esta é a única que são 3 títulos que nomeiam esta lei: Justiça, Amor e Caridade. Então não dá para a gente achar que Deus é injusto. Não dá para achar que a vida é injusta com a gente, porque a vida é Deus. E quando você fala que a vida foi injusta com a gente, ou com você, ou com alguém, está dizendo que Deus foi injusto. E Deus é justiça, amor e caridade. E as leis são dele. Ele não vai burlar nenhuma lei que ele criou, é dele. Não vai mudar, né? As leis existem, estão aí. Então Hamed, ele começa a ditar. A gente vai ler alguns trechinhos para falar sobre eles. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade de não ser justa, o mundo de não ser justo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo à nossa volta, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que é, na verdade, o que decide a vida em nós e fora de nós. Isso é um parágrafo de todo o texto. Aqui já tem um monte de coisa, né, gente? Então, que a gente vai resumir. Então,
Quando a gente fala, por que comigo? Porque eu não merecia. Ou fulano causou isso, ciclano fez não sei o quê, o meu chefe foi que causou o problema, a rua estava fechada, a prefeitura que fechou a rua no dia que não era para fechar, enfim, tudo está sendo colocado fora de nós, no ambiente. Mas a gente olha a nossa parte. Qual é a nossa parte? A gente esquece de olhar para nós. Aí vocês vão falar assim, mas como assim a prefeitura tem a ver comigo? A prefeitura, em termos, não tem a ver com você. Mas se você passou por ali, está atrasado para chegar no trabalho, você vai xingar quem? A prefeitura que impediu o seu trânsito e você tem que dar a volta enorme para chegar lá. E vai atrasar. A culpa é da prefeitura? Não. Em parte sim, mas em parte é nossa, porque a gente precisa o quê? Sair com uma certa antecedência, porque a gente sabe que trânsito, a gente usa o trânsito porque é comum, né? Tem imprevistos em tudo quanto é lugar. Sempre tem uma rua que impede, a outra que virou contramão que você não sabia, e tem algum acidente, e você não tem como prever isto, mas você pode prever você. Então a gente costuma falar que quando a gente tem algum problema, uma dificuldade, algo que a gente acha que não é justo, uma parcela pode pertencer ao outro, mas tem uma parcela que pertence a nós. A gente costuma falar que o mínimo é 50% para cada um. Caso, às vezes, pode acontecer 60% para um, 40% para o outro, 70% para um, 30% para o outro. Mas mesmo que você tenha uma parcela de 20%, 30%, você olha para a sua parcela, porque nada acontece por acaso. Então, se estava ruim o trânsito, se deu algum problema na família, se perdeu alguma coisa financeira, tudo está ligado. Uma parcela é nossa. Pode ser uma parcela menor, mas a gente tem uma parcela. A gente não vai conseguir mudar a parcela da prefeitura, porque não dá. Você não vai lá na prefeitura reclamar para ela tirar as coisas da rua que você precisa passar. Não dá. Mas você pode o quê? Olhar para a sua parcela, para a sua parte. E esta parte é o ensinamento da vida. Esta parte é o que a espiritualidade envia no seu caminho para você aprender, para a gente aprender. Não vai entrar em desespero, mas para a gente aprender o que eu preciso modificar, o que eu preciso mudar. Que coisinha, às vezes uma coisinha pequena, gente. No livro dos Espíritos está lá que a nossa mudança não precisa ser gigantesca. Ele fala que é um passo ínfimo para nós evoluirmos, porque a espiritualidade ajuda. Mas o que impede a gente, às vezes, de olhar para a nossa parcela? Nossa parcela pode ser 10, 20, 30, 40, 50%, pode ser 60%, né? A gente pode derrapar, é humano derrapar, mas a gente precisa olhar para ela. E o que impede a gente de olhar? Cada um tem a sua desculpa. E de novo, a desculpa não faz olhar para dentro de si. Estão percebendo o que o texto está querendo dizer? Né? Então, esse é o caminho para a gente entender que tudo que vem para nós é para aprendizado. Não é para sofrimento, não é para punição, não é para culpa, não é para, enfim, ficar se martirizando. Não, é para a gente aprender. Mas para a gente aprender, a gente precisa olhar com clareza o que está acontecendo, qual é a dificuldade que a gente tem, para a gente o quê? Buscar a nossa melhora. Logo no começo, quando as pessoas, nós, jogamos a responsabilidade, a culpa, fora de nós, a gente, vou usar um termo assim, mete a boca no outro, né? Fala mal do vizinho, e não joga, né, da fulano, ciclano. Quando a gente está fazendo isso, está jogando para fora. Quando está jogando para fora, você se torna uma vítima, porque é como se você quisesse ser a vítima da situação que está ao redor. Eu sou a vítima, o outro fez. E vamos ver a definição de vitimismo, que é do que se trata um pouco esse texto. Vitimismo é um comportamento em que a pessoa se coloca constantemente
constantemente na posição de vítima, mesmo em situações em que não há injustiça ou opressão. Sabe o que me faz lembrar, gente? Vocês vão lembrar. Tem os mais novinhos que não, mas tem os mais antiguinhos que vão lembrar de um desenho que era o Lip Hard. Ó vida, ó azar, ó não sei o que era o hard, né? Os mais novos não vão lembrar, mas a gente lembra do quanto o hard era o coitado. Ele era sempre o coitado. Então, a gente tem nele um exemplo do que é sempre estar sendo vítima do Lipe, né? Que ele fazia essa cena. Tá? Então, existem vários motivos para alguém utilizar esta condição de se transformar em vítima. Vários. A gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Das condições que levam, dos porquês, porque existem muitos. Então, não vale a pena a gente ficar elencando. Mas a gente lembra que são pessoas que lamentam pela vida, que lamentam o tempo todo, que as coisas nunca estão boas, que reclamam o tempo todo, que tudo é um problema fora, que é o outro que fez, é a sociedade que fez, é o vizinho que fez, é os parentes que fizeram, enfim. E a gente está chegando no Natal. E Natal, né? Junta a familiarada toda para fazer a festa de Natal. Quando está todo mundo bem, né? Porque é um problema a festa de Natal, às vezes saem umas discussõezinhas. Então é bom a gente lembrar que numa festa de união, que é o Natal, para a gente tentar chegar lá um pouquinho melhor, né? Porque esse texto é o que está falando para a gente se melhorar. Muito bem, ele continua. Então diz assim: as pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São velhas crenças afirmando que não conseguem, se acomodam, é o comodismo, ser e fazer diferente. Nem tentam. Entraram num vício de comportamento de serem o quê? Desafortunados, de serem vítimas, e continuam nesta situação, mantendo pelo comodismo de mudar. Não sabem que são arquitetos do seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual por sua vez determina o futuro. Isso é uma linha de tempo, mas Einstein falava o seguinte, mais na modernidade, cientista, Einstein falava o seguinte, que a distinção, ou seja, a separação entre passado, presente e futuro é uma ilusão teimosamente persistente. O que isso quer dizer? Que o passado, presente e futuro estão aqui agora juntos. Se você modifica uma mínima coisa, um sorriso, um olhar, uma gentileza a mais para alguém que você acha que não é muito legal, que você não gosta muito, isso modifica todo o seu futuro. Isso modifica tudo que vem pela frente. Tem uma historinha que é do Chico Xavier. Vou contar curtinha, tá? Porque o nosso tempo é curtinho, então vou contar curtinho. Vocês sabem que o Chico tinha um cachorro, ele gostava muito do cachorro, né, que ele cuidava. E num certo dia, quando ele chegou do trabalho, o cachorro dele tinha morrido, né, tinha sido envenenado. E ele tinha sido envenenado pela vizinha, porque o cachorro latia, fazia muito barulho e aquilo incomodava a vizinha. Muito bem. Aí Chico ficou chateado, né? Muito triste, como é que alguém poderia fazer uma maldade dessa? Aí aparece Emmanuel. Aparece Emmanuel e fala para ele assim: agora você vai comprar uma máquina de costura para essa senhora. Ele olhou, mas por que eu vou comprar um negócio para ela? Ela acabou de tirar a vida do meu cachorro, um ato de maldade, de crueldade, porque ela está precisando. Então você vai lá e vai conversar com ela, vai perguntar para ela o que ela precisa, eu já estou te adiantando, e
você vai ajudá-lo. E Chico não tinha jeito, né? Ou ele obedecia Emmanuel ou ele obedecia. Ele falou disciplina, 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 de como fugir. Então ele foi na vizinha, conversar com a vizinha, perguntar o que ela estava precisando, se tinha alguma coisa que ele podia ajudar, porque nem ele entendeu direito, mas ele fez o que Emmanuel pediu. E a vizinha falou, eu preciso sim. Falou da máquina de costura, porque era o meio de sobrevivência dela. E essa máquina tinha quebrado. Aí ele falou, tá, então eu vou ajudar. Aí Emmanuel falou para ele assim, não, você não vai ajudar, você vai comprar uma. Aí ele falou, com que salário? Porque o salário dele era todo contado, não tinha. Aí ele falou, você vai lá e vai fazer tudo a prestação e vai dar um jeito. Aí ele foi no lugar, ele pagava um conto de réis por mês, conseguiu fazer a prestação tudo e levou para ela a máquina de costura para que ela pudesse trabalhar. Nisso, ela olha para ele e fala, você sabe o que eu fiz, né? Ele fala, sei. Aí ela falou para ele assim, então por que você está me dando de presente? Ele falou, porque a gente precisa combater um ato que não foi bom, uma coisa boa, e eu estou fazendo uma bondade para você. Com isso, ele fez o quê? Ele quebrou toda aquela raiva, toda aquela mal-estar que existia nela em relação a ele, né? A ele e ao cachorro. Aí ele cortou vamos dizer, aquela linha que existia entre eles, transformando aquilo em algo bom. Para quê? Para que ela não fizesse isso para ninguém mais. Porque ela ia trabalhar, ela veio um ato de bondade para com ela, para que ela não fizesse mais nenhuma crueldade com ninguém. Né? Então, a explicação é mais ou menos essa. Então, tirou-a da onde? Chico foi lá e tirou-a do vitimismo. Ela era responsável? Era, mas ele foi lá e deu um presente para ela. Então é assim que a espiritualidade ou que a vida nos mostra e nos ensina os caminhos para a gente mudar a nossa condição. Então todo mundo pode mudar? Todo mundo pode mudar, mas precisa querer. Eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim. Se eu mudar a mim, as circunstâncias ao meu redor vão ficar melhores. E isso chama-se lei da atração. A gente vai ver que se der tempo eu leio um trechinho para vocês. Na lei da atração é assim: aquilo que você vibra dentro, você atrai fora. Então, Emmanuel nos diz que a nossa vida é espelho de nós mesmos. Se a nossa vida é um espelho de nós mesmos, é só olhar o que está acontecendo na nossa vida e ver o que eu preciso mudar. Não está bom. Não está bom fora, não está bom dentro. Eu preciso mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa dentro para melhorar fora. É simples assim, a vida não é complicada. Ela é simples. Só que a gente precisa olhar. O que a gente faz é que a gente não olha. A gente não quer olhar. Mas ela não é complicada. Ela mostra para nós o que está dentro de nós, para a gente melhorar. Só para isso, não é para sentir culpa, não é para ficar com raiva, não é punição, não é injustiça, nada disso. É para ensinar a gente a ser melhor. Continuando lá. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Vou ler de novo. Está lá o que está escrito no livro. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando ou maltratando alguém. Acabei de dar o exemplo do Chico, como é que ele cortou isso. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Então, o jeito que a gente se trata é o jeito que quem está fora trata a gente. Se você não se trata bem,
Se você se judia, se maltrata, não descansa, fica o tempo todo trabalhando, ou então esgotado, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê, põe 1000 coisas na sua vida e acaba não dando conta, porque a nossa vida é corrida, né? A gente tem muitos afazeres. E isso acaba o quê? Te maltratando. E aí você abre um espaço para que a lei da atração traga pessoas que não vão tratar você muito bem. Simples assim. Se a gente trata a gente bem, se a gente come adequadamente, se a gente toma água, se a gente se cuida, né, faz a higiene pessoal, tem as horas de descanso, tem um pouquinho de lazer, né, cria essa hora de lazer, você vai ver que tudo ao redor flui, tudo ao redor dá certo. E às vezes a gente chama isso de milagre. Nossa, parece que tudo está encaixando, está dando tudo certo. E a gente acha que isso acontece com as outras pessoas. Acontece, porque a vibração delas é boa. O que é uma vibração boa? Ter paz dentro de si, alegria, ter felicidade, ter gratidão. Isso é o que a gente deveria ter dentro de nós todos os dias, buscar isso todos os dias. Aí vocês vão falar assim, é muito difícil fazer isso. Então faz um pouquinho. Tira meia hora do seu dia, põe uma musiquinha zen, que a gente fala, né, bem zen. Ouve um pouquinho e busca trazer a gratidão pelo dia, a gratidão por quem fez a comida, por quem está lá que te ajudou, porque você conseguiu ir e vir sem acontecer nenhum acidente na rua com você. Busque a gratidão, busque essa paz interior. Eu garanto, e não sou eu que garanto, é Hamed que está garantindo, que ele escreveu isso aqui, que vai melhorar em volta. Melhore muito, muito. Mas depende de cada um. A gente que tem que fazer. Esse pequeno trabalhinho é nosso. Você pode começar com 5 minutos por dia, gente, não tem problema. Faz 5, depois 10, depois 15. Aí é tão bom que você vai falar assim, eu queria mais tempo para fazer, mas não dá. Tudo bem, depois amanhã eu faço mais um pouco. E vai cuidando de você, melhorando você dentro, harmonizando você dentro. Esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente vem aqui, por isso que a gente reencarna, para se melhorar. E aí, finalizando o texto, cortando, né, gente? Finalizando o texto, ele diz o seguinte, eu vou ler o final do texto para vocês, que é bem legalzinho. Portanto, precisamos assumir o comando da nossa vida e sair do posicionamento de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir e aceitar a real responsabilidade por nossos atos e atitudes. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Né? Então não adianta culpar Deus pela situação que acontece. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Então o Hamed termina o texto dessa maneira, tá? E o que a gente aprende então? O que a gente consegue aprender com isso? Vamos pensando aí. Eu vou falar 3 frases para vocês. No livro Calma, do Chico Xavier, Emmanuel diz o seguinte: assume as responsabilidades que te dizem respeito. As suas, ele não está falando para assumir as minhas, nem a do vizinho, nem a do mundo, nem a da prefeitura, nem do prefeito, nem do governador, nem do presidente, de ninguém. É as suas responsabilidades. A outra parte você não tem como assumir responsabilidade. Você só pode assumir sobre as suas condutas, seus sentimentos, seus pensamentos. Essa frase é de uma pessoa que não é famosa, mas eu achei muito bonitinha. Ela diz o seguinte: o vitimismo
é o hábito, um hábito negativo, de atribuir a culpa aos outros e ou ao universo por não se sentir capaz. E aí tem uma frase que não é de um espírita, é de um gestor, é um empresário e gestor muito famoso no nosso país e fora, de sucesso, e ele escreveu vários livros, é Max Ginger, né? Acho que mais ou menos fala assim porque o nome é alemão, e ele diz o seguinte: a vítima sempre encontrará desculpas, o protagonista sempre encontrará caminhos. Então a gente aprendeu o quê? Que se a gente ficar como vítima de tudo e de todos, a gente vai atrair mais problemas ao nosso redor. Se a gente assumir as nossas responsabilidades, melhorar um pouquinho por dia ou um pouquinho, olhar o que a gente pode melhorar e nos esforçarmos para isso, o que a gente vai atrair? Felicidade, paz, harmonia, bem-estar e o que às vezes a gente chama, entre aspas, de milagre, porque tudo vai fluir, tudo flui na direção do bem, depende de nós. Então, gente, a gente termina por aqui e nós vamos então fazendo a nossa prece final.